É arriscado, assim, é bastante arriscado. Claro que ninguém quer intencionalmente afundar navio nenhum, né? Ninguém é irresponsável ali, mas a gente faz coisas perigosas, né? Às vezes acontecem colisões involuntárias, ou tem gelo que a gente bate. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por muitas conversas inspiradoras. O episódio de hoje é a continuação da conversa com o navegador Luiz Manuel Pinho. Na semana passada, ele falou um pouco das suas viagens pelo Pacífico a bordo do seu primeiro veleiro, que ele mesmo reformou. O Luiz contou também sobre as suas andanças pela costa brasileira. E se por acaso você ainda não ouviu a parte 1, a minha sugestão é que faça isso antes de conferir a continuação que começa a seguir. E para isto basta acessar o link no Maré Sonora ou na descrição deste episódio. E como que foi a sua transição dos trópicos para as altas latitudes austrais, para a região antártica, que você navegou? Agora a gente caindo numa segunda parte do nosso bate-papo, eu queria te ouvir sobre a experiência colaborando com a ONG Sea Shepherd. Como é que você foi parar na ONG? Como é que você chegou naquela empreitada? Eu já sempre tinha simpatia por esse tipo de coisa, desse tipo de atividade, né? Tanto que eu tentei me colocar como tripulante do Rainbow Warrior, do Greenpeace, quando ele estava no Rio de Janeiro, em 92, durante a Eco 92. Certo. Deu um problema no radar lá do Rainbow Warrior, e o técnico lá da nossa empresa tinha medo de altura, e eu fui com ele para subir no mastro e trocar uma peça, né? Que altura? Putz, era metade do mastro principal do Rainbow Warrior. É alto pra caramba. Eu não sei, devia ser 30 metros de altura. E eu subi na cadeirinha de mastro lá e fiquei trocando. Tanto que até teve uma coisa interessante, porque eu subi e tinha visitação pública, né? Tinha gente vindo me visitar na Marina da Glória. E eu comecei com as chaves, abri lá uma coisa do radar, eu olhei pra baixo, assim, cheio de cabeça lá embaixo. Que perigo! Não pode Aí eu derrubar nada. falei com os caras, tem que isolar embaixo. Então eles fizeram um cordão de isolamento, porque se eu deixasse cair um parafuso ali, era uma coisa. Mas então, aí eu fiquei amigo da tripulação, entreguei lá uma aplicação para tripulante, que não foi aceita, né? Mas mostra que eu já tinha vontade de fazer uma coisa desse tipo. Mas demorou... Isso foi em 92, eu só fui parar no navio do Sea Shepherd em 2010. Então isso foi antes da sua viagem para a Austrália? Foi, quando eu estava reformando o primeiro barco. Essa atração por fazer alguma coisa desse estilo já vinha de muito tempo. Mas eu nunca apliquei, recusaram, depois fui fazer outras coisas, né? E como eu fui parar lá foi num encontro casual, porque em Vanuatu chegou um barco com um casal, um rapaz canadense e uma menina brasileira, que aliás é a Carolina, que hoje é a presidente do Sea Shepherd Brasil. Né? Ela é a CEO do Sea Shepherd Brasil hoje em dia. E eles estavam num barquinho, um veleiro lá em Vanuatu, a gente virou amigo. Eu sabia que eles já tinham sido tripulantes e tudo. Começaram pela cozinha, os dois, cozinha de um dos navios. E sempre muitos anos depois, né? sempre voluntário. Muitos anos depois, o Locke virou capitão, né? E aí, quando eles estavam para sair para uma campanha da Antártica, eu estava lá Foi quando eu saí de Porto Alegre com o segundo barco. Aí o Locke me chamou, a gente precisa de um cara como você aqui, para vir trabalhar com os eletrônicos, não sei o quê. Eu não sou técnico de eletrônica, mas eu operar e tudo, instalar, conectar, isso tudo eu fazia, né? Então ele me chamou e eu deixei o barco e voei para a Austrália para fazer essa primeira campanha. Falei, mas como é que é? Eu não tinha acompanhado, porque a essa altura já existia lá uma série do Animal Planet, chamado Whale Wars. Eu nunca tinha visto, entendeu? Eu não tinha mesmo... Eu vi algumas fotos e tudo, sabia que ele estava envolvido com isso, mas nunca tinha ido ver no detalhe. Eu falei, o que vocês fazem? Ele falou, dá uma olhada aí em Whale Wars. Eu olhei lá, eu falei, caramba... Mas eu não, eu não vi nada, não. Eu só vi mais ou menos os trailers, mas não cheguei a ver muito... Né? Falei, caramba, tá tão quietinho aqui. Agora, mas eu resolvi ir. E fui. A diferença é que eles pagaram minha passagem, porque normalmente o voluntário tem que pagar, mas eles me queriam especificamente. Então eu
Mas eu fui como voluntário, só que eles do Brasil para a Austrália ia sair caro, né? Então eles me levaram lá. E nisso, a campanha era para a Antártica, fomos para Fremantle, na Austrália. Nisso, um cara que era para ser o segundo oficial do navio, que ó, no navio você tem 3 caras que dividem o turno de comando. Tem o capitão, primeiro e segundo oficial. E o cara que ia ser o segundo não pôde ir na última hora. E um cara que não podia vir e que podia trabalhar com os eletrônicos queria ir. Ó, deu certo, porque eles me pegaram e me perguntaram: você quer passar para ponto de comando? E a gente tem um cara para o seu lugar e você passou meio. No mesmo navio? No mesmo navio, no Steve Irwin. Que é que era a nave Capitânia lá, né? Era o maior, que tinha um helicóptero e tudo. Então daí nós saímos de Fremantle, fomos para Hobart, na Tasmânia, e daí, né, descemos para a Antártica. Passamos em Wellington, na Nova Zelândia, para completar combustível. E aí começamos a descer para o Mar de Ross. E eu nunca tinha visto nem neve na minha vida, né? Então já no caminho de Wellington para o sul, para a Antártica, de repente chegou na noite e começaram a nevar assim no Convés. Não estava nem de noite, não, porque fica claro, era dezembro ainda. Então a gente começou a descer e eu vi neve pela primeira vez na minha vida. Foi uma coisa impressionante. Eu nunca tinha estado em lugares muito frios assim. Mas no verão, você sabe, na Antártica, você já foi lá, é frio pra caramba. E a gente foi até os extremos do Mar de Ross, né? Que é o lugar que você pode ir mais ao sul. Que latitude era? 78. Nossa. 78. A Península Antártica é 60 e pouquinho, né? O Cabo Horn é 56. A Península Antártica acho que começa ali em 60, não sei, não me lembro agora exatamente. O Mar de Ross, o fundo dele é 77, 78. Então, eu vi logo assim, coisa extrema mesmo. O mar todo fechado de gelo, a gente andava com o navio em certos lugares onde ia procurando caminho, porque não tem mapa, né? Tem o Ice Charts, que você vê onde que está a região mais fechada do mar, mas você consegue entrar pelo Mar de Ross e aí tem uma região mais livre, lá, mais para dentro do Mar de Ross, até chegar bem naquela barreira que é a Ross Ice Shelf. Ali, bem junto da barreira, o mar é mais livre. Você pode andar, tem menos, não tem aquele que chama banquisa compacta, mas tem os growlers, tem o gelo na água. Porque o navio não era quebra-gelo? Não, é um navio que não era classe de para gelo, não. Qual era a dimensão dele? 60 metros. Comprimento? Comprimento 60 metros, E não era reforçado para gelo. Você tem o Sun Simon, os navios são mais ou menos todos desse tamanho, 60 metros. Mas a gente ia, quando não está em ação ou em campanha, a gente vai com cuidado, né? Vai devagar, vai desviando, tudo. E se tiver de dia, a gente vê. Mas então eu tive essa primeira experiência quando a gente foi entrar para o Mar de Ross, primeiro eu vi o primeiro iceberg, né? A gente nunca esquece. Eu vi aquele iceberg, porque uma coisa é neve, mas agora ver um iceberg flutuando na água ali a primeira vez, né? Todo mundo fica doido. Mas continua seguindo, ainda era mar livre, né? Mas quando começa a querer entrar no Mar de Ross, aí já começa a fechar o gelo. Aí você já está andando no meio do gelo o tempo todo, né? E isso é meio que estressante para quem nunca fez. É estressante para quem fez também, mas para quem nunca fez, assim, as primeiras experiências são meio apavorantes. E o que vocês estavam fazendo lá, Luiz? Conta um pouco da missão em si. Então, o Sea Shepherd, ele estava, nessa época, agora está fazendo outras coisas, a principal missão era tentar impedir a caça de baleia no Santuário Antártico, né? Porque abaixo do 60 Sul é santuário e tem uma moratória de pesca comercial de baleia. Só que havia uma provisão, uma lei no tratado que dizia que para a pesquisa se pode caçar baleia. Então, havia uma empresa japonesa que explorava essa legalidade, só que iam lá e se davam uma cota de 2.000 baleias. Ninguém... 2.000 por temporada, por verão. Por verão, Então, o que é? A intenção era a obstrução pacífica, que é o princípio de operação
do Sea Shepherd é obstrução não violenta, né? Você se coloca na frente. Quem está em risco é você. Você tenta impedir a chegada no objetivo da caça, ou a principal coisa é quando eles... vamos ter que explicar mais um pouco da operação. Tem um navio fábrica que recebe a baleia para caçada, e tem os arpoeiros que são os que efetivamente caçam a baleia. No arpoeiro não tem lugar para guardar uma baleia. O arpoeiro é um navio pequeno, ágil, que tem só o arpão, um arpão com canhão, e ele vai lá e pega a baleia, mas ele tem que transferir essa baleia para o navio fábrica. Pega pela cauda. Não, eles dão um tiro de arpão no dorso dela. Mas aí quando eu for... depois eles passam um cabo para a cauda. Mas o tiro não, o tiro é onde pegar. Depois eles têm que transferir essa baleia para o navio fábrica. E a tática mais eficaz, foi descobrindo, é obstruir essa transferência. Então, se você consegue achar o navio fábrica e você faz uma guarda na rampa de transferência de baleia, em tese acabou. Porque mesmo que o arpoeiro pega uma baleia, não pode mais transferir, não vai pegar outra. Como é que eles fazem essa transferência na prática mesmo? Eu fico imaginando como é que acontecia isso. Quando eles estão chegando próximos, eles jogam um cabo pro navio fábrica, eles lá caçam esse cabo está conectado no cabo do arpão, que está prendendo a baleia, e depois eles soltam de um e puxam pelo outro, né? Então tem que chegar um muito perto do outro. Tem que chegar muito perto, tem que chegar bem perto. E vocês iam no meio desses dois? No meio desses dois, Então, assim, aí é todo um jogo de xadrez, né? Porque até achar, não achar... Por exemplo, a gente está procurando navio fábrica, é o objetivo nosso. Mas quando a gente encontra, às vezes, um arpoeiro, é notícia boa e má ao mesmo tempo. Porque você achou a frota, então os outros não estão muito longe. Má porque agora eles sabem onde você está. Então, ele fala para o navio fábrica, olha, eles estão aqui. Então, o navio fábrica pode nos evitar. Entendeu? Então, e a partir desse momento, nós já não somos tão eficientes para fazer o bloqueio, mas pelo menos um arpoeiro já não está caçando, está nos seguindo. Então, acaba acontecendo que dois dos arpoeiros começam a seguir dois dos nossos, ou seja, eles já perderam 2/3 são 3, já perderam 2/3 da capacidade de caça. E quando a gente encontra o próprio navio fábrica, acaba, né, bloqueia mesmo. Então, eu fiz 2 campanhas, das cotas que seriam 2.000, depois 1.000, eles conseguiram numa delas, acho que 200 e pouco, e na outra só 90. Olha. Então, assim, cortou drasticamente, né, o retorno. Então, é isso que a gente está fazendo lá, impedindo a pesca ilegal, a caça ilegal de baleias no santuário da Antártica. Eu vi também uma estratégia que vocês faziam, era impedir que o navio que transportasse combustível chegasse até esses navios que efetivamente faziam a caça, né? Assim, a apreensão dos animais. É isso mesmo? Isso, eu ia até completar. Na primeira campanha que eu estava, a tática mais empregada foi essa, de bloquear o acesso à rampa para carregar a baleia. Mas na segunda campanha, na primeira campanha eu era segundo oficial e depois virei primeiro oficial porque o primeiro oficial saiu, então continuei, né, mas não fui capitão do Steve Irwin. Mas na segunda campanha eu fui capitão do Sun Simon, que é um outro navio. E nessa aí a tática se concentrou mais em bloquear o reabastecimento de combustível. E até a missão que eles deram para a gente, para o meu navio específico, foi encontrar o navio de combustível. Então a gente tinha uma noçãozinha, né, porque sabia onde que tinha passado, em que região mais ou menos devia estar, e quando eu comecei a fazer buscas por ele, acabei encontrando. E aí colei nele, né, para aquele... E eu agora estava dando a posição do navio de combustível, e esse aí foi essa tática é bem mais perigosa, porque eles são navios bem maiores que os nossos, e eles querem parar o navio tanque e vir com um dos outros e encostar contra a borda, né? E para você impedir isso, você tem que ficar entre 2 navios já, e navios grandes, porque o arpoeiro é um navio pequeno. A gente está falando do navio fábrica, que é enorme, e o petroleiro, que também é um navio grande. Do quanto grande? Agora eu não tenho o número na cabeça, mas assim, muito maior, acho que uns 180 metros. Eu tenho depois de umas fotos do Sun Simon perto do navio fábrica, você vê um anãozinho, entendeu? Nossa. Eles são muito mais altos que a gente, muito maiores.
Então, essa é outra tática, impedir combustível, porque, para explicar, por que isso funciona? Porque eles vêm do Japão, a frota baleeira vem do Japão. Só que eles estão fazendo uma atividade considerada pela maioria dos países como ilegal, né? Então, os países não deixam eles pararem para abastecer, eles são uma frota pirata, basicamente. O pessoal diz que os chama de pirata são eles, porque a gente pode entrar em qualquer porto, fazer abastecimento, nunca foi considerado que nós estávamos fazendo uma atividade ilegal, mas eles não podem parar para reabastecer, em lugar nenhum no caminho, do Japão até a Antártica. Então eles chegam lá com pouco combustível. E nessa segunda campanha, por que a nossa tática foi mais essa? Porque eles demoraram muito para chegar. Então nós chegamos lá antes deles, estávamos lá todos esperando. Quando eles chegaram e não tinham tido tempo de se reabastecer, não tinham ainda feito esse encontro de reabastecimento. Então, a nossa principal tática, porque o navio fábrica estava muito leve, a gente via, ele estava totalmente fora da água, faltando combustível. Então, dessa segunda campanha, a gente fez mais essa tática de bloquear o reabastecimento de combustível. Porque eles chegam totalmente sem combustível. Tem que vir um navio tanque para reabastecê-los. Nessas viagens que você fez, alguma vez você achou que você não voltaria vivo? Teve um momento assim que você falou, nossa, agora... É arriscado, assim, é bastante arriscado. Claro que ninguém quer intencionalmente afundar navio nenhum, né? Ninguém é irresponsável ali, mas a gente faz coisas perigosas, né? Às vezes acontecem colisões involuntárias, ou tem gelo que a gente bate. Por exemplo, uma vez, na primeira campanha, quando a gente soube que o navio tanque estava em um determinado ponto, e soube que o navio fábrica estava indo para se encontrar com ele. Então a gente saiu no Steve Irwin, a 14 nós, batendo no gelo, querendo chegar junto ali. Então aquilo chegou a entortar o convés do navio. A pancada lá embaixo no gelo era tão forte que a caverna do navio deformava e estufava o convés. Entendeu? Então isso eu não posso exagerar, mas, bom, tem histórico de 12 ou 13 campanhas, nunca afundou nenhum navio, então eu não posso dizer a porcentagem, basicamente, não, todos voltaram. Só que na sua cabeça, na sua imaginação, eu acho que você fica ali pensando, tem umas 30% de chance que eu não vou voltar. Eu achava assim que... Tanto que a minha ex-esposa, ela queria ir uma vez, e eu falei, mas olha só, tem grande chance de não voltar, viu? Nossa. Eu vou colocar na descrição do episódio o link para o pessoal assistir aquele vídeo que você me enviou, que mostra, acho que é o teaser do vídeo, do documentário que vai ser lançado mundialmente ainda, por conta da Covid. Isso, ficou parado, É o Defend, Protect, Conserve, né? Feito na Austrália. Aquela imagem, como é que foi aquilo? Você estava a bordo? Estava bem atrás ali. O Bob Barker é o que estava espremido entre os dois ali, né? Eu sei que mostra toda essa questão do emparelhamento, vocês no meio de dois imensos, assim, então mostra o capitão recebendo o alerta e aí aquela coisa de chacoalhando. Eu estava 100 metros para trás dele ali. Você estava em outro navio? Outro navio, Antes deles chegarem nele, eles passaram pela gente, jogaram um canhão d'água tão forte que eu tive que pedir um capacete. Sabe aqueles capacetes que você vê nos botes, quando os caras tem aqueles botes semi-infláveis que vão... Você deve ter visto, né? Os caras usando capacete nas ações. Eu pedi um capacete desses porque os caras, eles jogam um canhão d'água tão forte e estavam jogando na janela da ponte de comando. Primeiro começou a cair água, porque entrou pelo forro, começou a descer água em cima dos equipamentos, tudo. E eu tinha 4 ou 5 navios na minha frente. Não muito longe, 100, 200 metros. Navios de vocês ou navios deles? Dos dois. Eu tinha o navio tanque, tinha o Bob Barker de um lado e o Steve Irwin, os nossos dois, um de cada lado do tanque, e eu por trás. A gente estava cercando ele por 3 lados, certo? Só tinha 3 navios, né? Então não dava para cercar a frente também, mas também ninguém vai encostar na frente ali. Estávamos os 3 ladeando o barco o navio tanque, e veio o navio fábrica. Um pouquinho antes daquela cena que você vê que ele enfiando a proa no meio ali, ele passou bem do lado, do nosso lado, né, para tentar encostar. Você imagina, um tá na popa do outro, o outro tá aqui, ele passou aqui, colado na gente,
e jogando canhão de água com uma força incrível. E eu pensei, cara, eu não posso perder o controle aqui desse navio, porque o que acontece? Se a janela quebrar, esse vidro vai voar aqui em cima de mim. Depois, a água não vai me atingir, mas eu estou com medo da janela estourar e vir o vidro por cima de mim. Então eu pedi o capacete. Certo. E eu botei o capacete para caso se estourasse a janela, que eu não perdesse a capacidade de comandar o navio, né? E então foi assim, estressante. Eu não estava naquele que ele imprensou, mas estava acontecendo coisa ali também, né? Então, e eu vi bem de perto aquilo, né? E depois, quando eu cheguei na Austrália, porque a gente, né, só se voltou a se encontrar fisicamente na Austrália, um bom tempo depois disso. Eu fui visitar o Bob Barker e o pessoal todo me falou, isso aqui não se trata de querer falar, não, herói, não é nada disso. Mas eu achei como foi importante o Bob Barker ver outro navio bem perto. Porque eles falaram, quando a gente estava lá naquela situação, a gente olhou para trás, viu vocês ali pertinho e sentia uma segurança extra. Tanto que eu fui super mal retratado nesses documentários, não nesse que você está falando, mas um outro, do tipo, quando a tripulação fala, entra ali, agora empurra, eu falei, não vou fazer isso, além do mais, eu tenho que estar aqui. Se o Bob Barker afundar, alguém tem que estar prontinho para resgatar, porque vai ter gente na água e não duram 2 minutos. Foi uma coisa assim, era bastante, claro, obviamente, até estou mais nervoso aqui falando, né, porque é uma situação bastante extrema mesmo. Quanto tempo, então, você participou das ações do Sea Shepherd? Faz um resumo, assim, de quanto tempo durou essa atuação sua? Final de 2010 até abril ou maio de 2013. Em várias ações. Duas ações na Antártica, essas que eu falei um pouco aqui, e umas outras de transporte. Do Brigitte Bardot também, eu fui capitão de um outro barco deles, que é um monocasco estabilizado, é um barco rápido. E aí eu transportei esse barco para vários lugares. O que te motiva a participar dessas ações, Luiz, com esse risco real de não sair vivo? A motivação que eu acredito ser a principal de todo mundo que vai ali, né, que é realmente a preservação. Eu não sou especialmente um fanático por baleias, ou esse ou aquele animal, mas eu achava que eu acho que é um exemplo, assim, fazer alguma coisa não precisa ser necessariamente por baleias, mas é só mostrar que pessoas comuns, porque ali era só gente comum, ninguém tinha graduação de nada, tá ali de repente num navio com helicóptero e tudo. Se você é um comandante de marinha, alguma coisa assim, você leva não sei quantos anos até estar na posição que você está comandando um navio onde está pousando helicóptero, deve levar 30 anos para o cara chegar nesse ponto na marinha, né? E enquanto que a gente é um monte de jovens e não sei o que treina, faz as coisas e está ali fazendo coisas que, né, em tese não são para pessoas normais. Não é normais, assim, gente do dia a dia, né? Gente, eu acho que assim como você pode fazer ali, pode fazer em outra área, né? Então eu acho que era mais assim, ficar reclamando do mundo sem ir lá fazer um pouco das coisas não adianta nada. O que você aprendeu de mais importante dessa experiência? Dessas experiências? Essa aí você me... Pode pensar, a gente espera. Eu acho assim, é muito difícil isso aí, viu? Porque tem tanta coisa, né? Eu acho que é o poder da cooperação. Nesse ponto de vista aí, né? O poder, o que uma ideia pode fazer. E o que a união, a cooperação, porque hoje o Sea Shepherd está fazendo ações que não são mais essas, mas são em cooperação com os governos, por exemplo, na África, que não tem dinheiro para ter navio, para patrulhar as áreas deles, né? E tá lá. Então, ou seja, algumas pessoas se uniram, inclusive o Paul Watson foi um dos fundadores do Greenpeace original, e você chega e você vê que dá para fazer, assim como nessa, em várias outras áreas, se você resolver pegar uma causa, você vai fazer diferença. Então, acho que o que dá para aprender mais do Sea Shepherd é isso aí. E também, eu acho que a pessoa
viver, seguir o que tem vontade de fazer. Não estou só falando na causa, eu tinha vontade de ir para ali, eu não olhei para o lado, fui fazer aquilo ali. Eu até gostaria de ter sido mais engajado depois, que eu podia ter continuado, podia estar lá agora, entendeu? No ano seguinte que eu fui capitão, eles me convidaram para ir de novo, tudo. Só que eu tinha dito para eles, eu não estava conseguindo chegar no Pacífico de novo com o meu barco. O meu objetivo era voltar para o Pacífico com o meu barco. E eu nunca consegui. Porque quando eu volto de uma campanha dessa, que eu passei 3 meses no mar, fazendo 20 mil milhas, a última coisa que eu quero fazer é pegar meu barco e sair direto para o mar, né? Eu quero chegar lá e ficar curtindo um pouco, uma coragem, descansar. Então eu fui demorando muito. E aí, nesse momento, eu falei para eles, eu só vou voltar agora quando tiver com o meu barco no Pacífico. E porque... também tem essa parte, né? Você acaba virando uma figura midiática. Principalmente se você acabar sendo capitão do navio, mas mesmo que não seja, né? Você está sempre no holofote. Você chega num lugar, é entrevista, isso, aquilo. Acredito que quem tenha uma veia que queira esse tipo de exposição e tudo, é uma carreira fantástica, você pode continuar. Mas eu gostava mais de ficar quietinho no meu canto, na minha coragenzinha lá. Uhum. Então, acho até um fator negativo, eu acho que eu podia ter contribuído mais, mas chegava uma hora que eu sentia essa vontade de voltar para aquela origem de estar lá num barco pequeno, num lugar tranquilo. E isso era a coisa que eu mais queria mesmo. Bom, e assim a gente encerra a segunda parte do bate-papo com o Luiz Manuel Pinho. Na semana que vem você confere a parte final desta série. Muito obrigada por ouvir mais um episódio aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer nos dar uma força, é super fácil. Basta doar o valor que puder por meio de transferência bancária para nossa chave Pix, podcastmareasonora@gmail.com. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos para fazer o podcast e também agora com as despesas de logística, já que alguns programas serão gravados de forma presencial. O Maré Sonora tem o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil pelo perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com o trecho final da série com Luiz Manuel Pinho. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!